Oi, amigos do Thanos Mobilidade. Oi, aqui é o Marcelo Pereira, que é o que administra esse canal. E hoje é um dia especial para mim, porque hoje eu estou completando a quinta década de vida, meio século. E resolvi compartilhar com vocês algumas coisas que aconteceram na minha experiência de busólogo. Muita coisa legal mesmo, entendeu? Eu vou mostrando para vocês, através de fotos, alguns ônibus que marcaram na minha vida, na trajetória de busólogo, e realmente estejam comigo nessa comemoração, todos convidados para essa festa do dia de hoje, em que eu sinto muito feliz por estar aqui numa nova cidade, iniciando uma nova fase na vida e completando meio século de vida, realmente. Caramba, que luta! Entendeu? Vamos lá, me acompanhem e vejam os ônibus que marcaram a minha vida a partir de agora. Um abraço a todos e vejam esse vídeo até o fim. Bom, o seguinte, a minha lembrança mais antiga da minha vida foi quando eu recebi alta de uma cirurgia que eu fiz quando eu era bebê, em 1972, já que eu nasci com um defeito no intestino. Então, quando eu saí, eu me lembro de ter visto 3 ônibus lá na Tijuca, né? Se eu não me engano, na Doc Lobo. Eram 3 ônibus da Mercedes-Benz. Um era da CTC, outro era da empresa Lins e outro era da Matias, que existe até hoje. Eu não me lembro exatamente qual os tipos de modelo da Mercedes. Era algo entre o O362 ou O326, né? Que era meio parecido com o 362, mas tem algumas diferenças. Entendeu? Então, essa é a lembrança mais antiga que eu tive. Pulando, né? Eu não consigo lembrar mais os anos conseguintes, então vamos pular até 74, em que eu comecei a me lembrar mais coisas. Mas, por exemplo, a gente tinha muito Nicola da Mauá rodando, porque eu morei no Barreto na década de 70, na primeira metade da década de 70, né? Depois que eu me mudei para o Rio, depois da operação. Então, eu me lembro de ter visto, né, a Nicola, né, da Mauá. E tinha empresas também, tinham empresas que hoje em dia não existem, como a Expressa Alcântara, a Tenente Jardim. A Tenente Jardim era o ônibus que me levava para o jardim de infância. Eu até brinco dizendo que era meu ônibus escolar. Eu gostava muito daquela Ipanema. Andei muito na Ipanema do Tenente Jardim. Hoje a linha está com a Brasília e se foi transformada em linha municipal de Niterói. A linha que vai pro... Deixa eu ver, via Tenente Jardim, não tem mais Tenente Jardim como destino. Inclusive, curiosamente, ele vai para o Barreto, mas o final de linha é lá perto do Tibobó. Então, o Tenente Jardim foi um ônibus que marcou minha vida, sobretudo. O Tenente Jardim teve Cribia também, mas eu nem sei se eu tenho foto. Se eu tiver foto, eu posto aqui. Se vocês estão vendo a foto do Cribia, é que eu consegui achar a foto da Cribia, do Tenente Jardim. Mas a foto do Ipanema, pelo menos, está aí. Mas eu usei muito mais Ipanema. Ipanema era mais comum. Aí em 75, eu acho que é 75, a Mauá fez uma grande renovação de frota e começou a usar pela primeira vez a pintura que ele tem até hoje. Claro, com fundo branco, né? Aí comprou um lote de Veneza 1
Mas é a Veneza 1 do segundo tipo. Os faróis eram encaixados de forma parecida com a Marco Polo 2. Era a Veneza 1, mas era o segundo tipo de Veneza 1, porque a primeira Veneza era um pouco diferente. Não é ainda a Veneza 2, é a Veneza 1. Então, eles fizeram um desfile que eu vi. Eu tinha apenas 4 anos de idade, caramba. Mas eu já conhecia, eu era muito inteligente na época. Eu já conhecia carroceria, diferença de carroceria, chassis, motor, embora achasse que o símbolo na frente dos ônibus, em geral, quando não era da carroceria, era do motor e não do chassis. Mas na verdade é do chassis. Eu soube mais tarde. Então, quer dizer, no caso, por exemplo, o ônibus que tem chassis Mercedes, botava o símbolo Mercedes na frente, que equivale ao chassis e não ao motor. Mas voltando a 1975, teve aquele desfile da Mauá com a Veneza, renovou a frota bastante. O legal é que os bancos eram meio esverdeados, tinham, acho que era o símbolo da Marco Polo, acho. Eu não me lembro qual era o símbolo que tinha, era um banco esverdeado, bem bonito. E eu andei muito neles, inclusive pegava muito eles para ir para o centro da cidade, porque como a passagem não é muito diferente a passagem das linhas de São Gonçalo com as linhas municipais de Niterói, eu peguei muito Mauá para ir para o centro da cidade, do Barreto para o centro da cidade. Então, eu tive a oportunidade de conhecer, né? Anos depois, a Mauá passou a ter Veneza 2. Muito bonito, realmente, muito legal. Mas, na época, o que temos mais de ônibus? A Boa Sul, eu não me lembro de ter visto pessoalmente, mas a Boa Sul chegou a ter, pasmo, Aratu, uma carroceria baiana, porque na época ela pertencia a Joevanza. Quando eu passei a morar em Salvador, mais tarde eu vou contar isso, eu comecei a conhecer tanto a carroceria quanto a empresa Joevanza. Então a Boa Sul, que cedeu as garagens hoje para Mauá hoje em dia ele usa a garagem que era da Boa Sul, porque a Mauá comprou a Boa Sul. Então a Boa Sul, ela pertencia a Joevanza. Joevanza que hoje é praticamente as empresas do grupo Joevanza voltaram a se fundir na empresa Plataforma Transportes agora. Plataforma Transportes lembra Joevanza. Quem quiser saber onde está a Joevanza hoje, é só ver o Plataforma Transportes, né, do Sistema Integra, é o amarelinho lá do Salvador. E aí, a Boa Sul, surpreendentemente, tinha uma carroceria estranha, né, na época era estranha, diferente, só ela tinha, que é a Aratu. A Coesa, que rodava, sempre ligou, que parece que ela foi criada para ligar Rio a São Gonçalo. Por um curto período ela ficou com linhas ligando São Gonçalo a Niterói, mas a Coesa mesmo, ela foi criada para ligar São Gonçalo ao Rio. Coesa, que a palavra até é interessante, a palavra lembra coesão, ligação, né? Conexão, entendeu? Coesa. Então, ela também teve Ipanema, que marcou muito. Agora, quando ela mudou a sua pintura para amarelo e laranja, que tem uma adaptação que dura até hoje, me chamou muita atenção, porque ficou muito bonito. Muito bonito. Apesar da pintura ser mais simples do que a anterior, que parecia muito com a Breda da época. Inclusive, a Coesa chegou a fazer fretamento com um carro possante, Scania. É a mesma coisa de São Gonçalo. O pessoal está dando há uma controvérsia sobre se é a mesma coisa ou se é outra coisa, mas eu me lembro na época, é a mesma coisa, sim. Ela usou um fretamento, mas durou muito pouco tempo. Né? A foto eu consegui achar, vejam a foto aí. Essa é o que caracterizou a primeira metade dos anos 70. Né? Posso falar também do rodoviário da Galo Branco e do rodoviário da ABC. A Galo Branco e a ABC tiveram rodoviários nos anos 70. Durou pouco, mas a ABC voltou
até rodoviários, circula até hoje, né? Usa a calçada Ideale. E a Galo Branco, por um curto período, usou também rodoviários para ligar Niterói a São Gonçalo, mas hoje só tem rodoviários na linha que vai para o Rio, né? Que liga São Gonçalo ao Rio. Ainda continua, aí já tem os rodoviários. Só que os rodoviários, na época, tanto da ABC quanto da Galo Branco, eram com ar-condicionado. Então seria Marco Polo 3. É interessante. E se eu não me engano, não, acho que não era Camis o Galo Branco. Não, acho que não. O da ABC era Mercedes. O da ABC tinha, a maioria era curto. O ar-condicionado ficava embaixo. É por isso que não tinha aquele aparelho em cima, mas tinha aquele. É como você vê hoje nos ônibus que vão para o Castelo, geralmente tem um ar-condicionado embaixo, porque para o ônibus não ficar muito alto demais. Já que hoje usa ar-condicionado no teto. Mas antigamente o ar-condicionado era um aparelho colocado atrás. Né? Quem olhar as fotos de ônibus mais antigos, vocês vão ver. Aí, isso aí que é. Aí em 77 eu me mudei para São Pedro da Aldeia, por causa do trabalho do meu pai, que foi transferido para lá, para São Pedro da Aldeia, que é uma cidade da região dos lagos, vizinha a Cabo Frio. Eu fui premiado na mudança, porque quando eu fui me mudar, ao invés de vir um caminhão, ele veio um ônibus da Estiuli Citirama adaptado para caminhão. Gozado que tem motor traseiro, a entrada da mudança foi pelo lado, porque atrás não podia, porque tinha motor. Ele foi adaptado em caminhão, um Estiuli Citirama, da Mudanças Gato Preto. Tem uma foto dele também aí. Ele não estava com essa pintura. Ele estava com uma outra pintura diferente, de cor vermelha. Entendeu? Mas é esse modelo aí, adaptado para caminhão. Entendeu? Eu fiquei muito feliz, caramba. Caminhão adaptado. Uma mudança, que beleza. Aí, pronto. Cheguei em São Pedro da Aldeia. Né? Tinha empresas como Salineira e Montes Brancos. Depois surgiu Montes Brancos. Montes Brancos ele pegou as linhas que eram da 1001. Que a 1001 tinha a versão que rodava mais local. Aí as linhas da 1001 passaram para Montes Brancos, que não era associada à Salineira. Tá. Aí Montes Brancos tinha uma Condor que marcou muito quando ela comprou. Condor não foi Condor ainda. Antes de haver a Condor, ele chegou a ter uma Condor meio parecida, mas ele teve uma Tocantins um pouco mais elevada. É, muito legal. A pintura, eu gostava muito da pintura da Montes Brancos que tinha na época, com aquelas ondinhas de branco, que era, na verdade, as salinas, né? E o interessante que a Metropolitana 1 do Montes Brancos tinha porta-mala interno, que ele pegou da 1001. E também a Cifral Simples, Cifral Urbano, né, que todo mundo chama de Cifral Urbano, ele tinha poltrona. Como hoje é muito comum o Urbano com poltrona, na época não era, mas tinha. Era bem confortável. Não era poltrona reclinável, mas era uma poltrona. E aí também quanto à Salineira tinha a mesma pintura da Macaense na época. Eu acho que as duas eram associadas. Era associado assim, sim. Aí a Salineira chegou a ter O362, chegou a ter Veneza 2. E o que marcou muito para mim foi quando a Salineira comprou a Amélia. A estética da carroceria era diferente de qualquer coisa que existia na época. Foi um choque de estética. Foi demais mesmo. Quando eu voltei para Niterói na mudança, pouco antes de voltar para Niterói, a Salineira comprou a Montes Brancos. Logo no mesmo ano que eu fui embora.
Acho que em 80, 81 mais ou menos. Aí, aí já é que começou realmente a ser associadas às empresas Salineira e Montes Brancos, como acontece até hoje. Né? Foi quase um monopólio, né? Não tem muita graça assim para ter busólogo. Ainda mais que as duas empresas compram sempre as mesmas carrocerias, né? Às vezes a impressão que você tem que se fotografar um carro, você fotografa todos, de tão iguais que são. Embora o curioso é que a Salineira tinha a cor verde. Antes se dominava pela verde e a Montes Brancos dominava pelo azul. Quando as duas se fundiram e na pintura atual, inverte. A cor da Salineira é azul e a cor da Montes Brancos é verde. E a Montes Brancos mudou de sede. A Montes Brancos era também de Cabo Frio, mas ela agora ela tem sede em Araruama. Tanto é que ela que opera as linhas de Araruama municipais, agora no lugar da São Vicente que existia na época. Né? Na época que eu morava lá e ia de vez em quando para Araruama, era a São Vicente que fazia as municipais. Aliás, recentemente, no ano passado, eu tive a felicidade de voltar para Araruama e fotografei umas coisas bem legais. Então, inclusive no meu canal tem até vídeo, no outro canal que eu tinha de vídeo, tem até vídeo na rodoviária de Araruama, feito por mim mesmo. Então, voltando para Niterói, né? Tem aqueles ônibus todos que não tem muito registro, né? De Perotiba, da Fortaleza, né? Tem os ônibus ali, né? A Perotiba era a cor roxa, era uma cor bem roxa, né? Quase marrom, entendeu? Era muito bonito. Mas aí mudou de pintura, botou azul em cima e amarelo embaixo, como na cor da bandeira da Ucrânia. Igualzinho a bandeira da Ucrânia, curioso. Então, o que marcou da Penotiba com a bandeira da Ucrânia, além de ter ganho a linha 46, pô, Penotiba passando na Praia de Caraí. Na época não era novidade, não se via Penotiba na Praia de Caraí. Para mim foi um choque, para mim, pô, interessante, Penotiba na Praia de Caraí. Aí, outra coisa que marcou é a O364 Mercedes. Cara, lindo. Rapaz, ficou muito lindo da Penotiba com com as cores da bandeira da Ucrânia. Outra coisa legal, falando em inclusive o O364, foi a marcante mudança de pintura da Miramar. Eu considero das pinturas mais lindas de todas de qualquer ônibus. A pintura que a Miramar teve em 82. Caramba, que pintura, rapaz. Para mim, é uma das mais bonitas pinturas de ônibus que eu já vi. É um dos designs mais bonitos. Ele foi criado pelo Moacir Ramos, que é busólogo e designer de pinturas de ônibus. Ele foi responsável por muitas pinturas, entendeu? Inclusive, já várias até carroçadoras usavam pinturas dele, a carroçadora, para modelos de exposição. Ele foi responsável também pela pintura da Luxor, ela é mais de uma pintura da Luxor que foi premiada, receberam prêmios de estética. Entendeu? Aí tem essa pintura da Miramar, que inclusive tinha um Ipanema com motor traseiro, que foi repintado com essa pintura, ficou lindo. Mas o marcante mesmo foi essa. Em 88, teve a mudança de pintura da Santo Antônio. Antes disso, a Santo Antônio ela estava com uma frota muito velha, mal conservada, estava ruim. Mas em 88 parece que ela foi adquirida pela Rio Ita. Então houve uma renovação de frota com 371, O371, a carroceria mais bonita dos anos 80. O371 da Mercedes-Benz. Caramba, que lindo. Pô. É uma estética da Santo Antônio diferente, né? Uma estética moderna, né? Entendeu? Infelizmente a pintura padronizada acabou com essa pintura. Se bem que o logotipo, mesmo com a pintura padronizada, a Santo Antônio criou um novo logotipo. Se a pintura padronizada acabar, um avião passando perto da minha casa.
Inclusive eu moro perto tô morando perto de um pequeno aeroporto, o Campo de Marte. Vocês devem ter ouvido falar. Então, a Santo Antônio, se a pintura padronizada acabar, a Santo Antônio ela vai usar outra pintura, claro, porque está com um novo logotipo. Mas aquelas T71, pô, marcaram. E também comprou também um monte de padrão Alvorada também, que é muito parecido com os padrões Alvorada que tinham no Rio Ita. E também comprou também a Garcia, né? Quer dizer, a Rio Ita comprou a Garcia e comprou a Santo Antônio. Hoje, a Santo Antônio é dona da Garcia, né? Mas as duas não estão mais, tem mais nenhuma relação com a Rio Ita, e sim com o grupo Vera Cruz, de Duque de Caxias, Vera Cruz Verde, de Duque de Caxias. Aí esse sim que tem relação agora com a Santo Antônio e Niteroense e com a Garcia, né? Aí, tá, aí anos 80, marcou. A Engar comprou, em 89, Tanco, acho que é, Tanco Águia, acho que o modelo é Águia. Cara, quando tá novo, tinha um ruído um pouco diferente, era Mercedes, mas tinha um ruído um pouquinho mais possante, quando tava novo, era muito bom, muito legal. Inclusive essa mesma carroceria, quando eu fui para Salvador, essa mesma carroceria era muito comum em Salvador, essa Tanco Águia. Aí, a primeira vez que eu entrei no IGA desse Tanco Águia foi na linha 31, no ponto final mesmo, eu morava perto do Beltrão na época, né, naquele conjunto da Marinha da Mariviana. E, pô, gostei pra caramba. Era confortável, tinha uns bancos diferentes também. Era um ônibus bem diferente, era também de estilo padrão. Aí, falando de padrão, uma coisa que eu esqueci de falar, vamos ter que voltar um pouco a 85. A CTC, inclusive eu devia falar um pouco mais da CTC, porque a CTC tem vários ônibus marcantes. Eu acabei me esquecendo da CTC porque eu fiquei muito centrado nas empresas que ainda existem. A CTC, ela era uma empresa estatal e eu não me lembro quando surgiu, mas ela tinha trolebus no início dos anos 60. E a CTC, ela se marcava pelas carrocerias diferentes que tinham, né? Você vê, por exemplo, nos anos 70 tinha o Nimbus, ela teve Gabriela com motor traseiro, e teve a metropolitana Onuf, um nome estranho, né? Onuf com motor traseiro, também tinha os Montes. Só que essa Onuf era da Serv, mas quando a CTC comprou a Serv, né, absorveu a Serv, né, passou a ter uma versão niteroense da CTC. A CTC também operava em Campos também, que era da Serv também. Campos também tinha o Onuf. Esse Onuf é interessante, inclusive é reformado, ele ficou muito bonito, como vocês veem agora, ó. Então, e também teve Jardineira, teve o Padrão Brisa, lindíssimo Padrão Brisa, porra, e Volvo, cara, eu sou apaixonado por chassis Volvo. Até hoje eu gosto de chassis Volvo, embora aqueles chassis que me ensinaram a gostar de Volvo não existem mais, que é o B58 e o B310. Mas era marcante, rapaz, era marcante. E era confortável, apesar de não ter custo alto como nos ônibus de hoje, mas e tinha um banco, um estofado bem macio. Era muito legal pegar o 999, um ônibus diferente mesmo, janelas amplas, era muito confortável, era muito legal. E, inclusive, acho que 87, 88, ele comprou o Padrão Alvorada, já é Alvorada, já não é Padrão Brisa. Mas o Padrão Alvorada foi inspirado no Padrão Brisa. É uma adaptação. E o Padrão Alvorada, ele comprou articulado, Scania. Interessante, da CTC. Vocês veem essa foto aí. Interessante, cara.
era marcante. E nos anos 90, só que aí eu estava morando em Salvador, eu não pude ver pessoalmente, eu não vi pessoalmente o GLS articulado do CTC, que parece que tinha outro nome. Tinha outro nome, não era bem GLS, mas ele tem a estética do GLS. Aí, 1990, fui para Salvador. Interessante. Quando eu estava me mudando para Salvador, eu passei pela fábrica da Ciferal, que ficava na Avenida Brasil, ainda não tinha ido para Duque de Caxias. E eu vi um ônibus ali que parecia ser para Curitiba, tinha uma estética de Curitiba, meio cinza em cima, vermelho embaixo. Eu vi ali, interessante, Volvo, um padrão alvorada Volvo lá na fábrica da Ciferal. Mal sabia eu que aquele ônibus eu iria ver depois, porque já estava dentro do ônibus para me transferir para Salvador. Né? Peguei um rodonave de Itapemirim. Ao chegar em Salvador, eu vi esses mesmos ônibus. Era da empresa Gujá. Foram marcantes, cara. Esses ônibus era o BRT de Salvador. Pode se considerar um BRT de Salvador. Ele foi muito inspirado em Curitiba, os ônibus eram muito parecidos. Pena que não durou muito. E o fim foi melancólico, né? Os ônibus meio caindo aos pedaços, mal conservados. Mas era uma festa. O Hugo Já foi no seu auge, foi uma das melhores empresas que existiam em Salvador. Bom, O gozado que eu pude perceber o auge do transporte de Salvador, o auge. Muitos Volvo, muitos Scania, caramba, tinha Aratu, Volvo, tinha a Suamérica, tinha uns ônibus, cara, Scania e Volvo, caramba, uma frota de respeito. Praticamente o subúrbio ferroviário era praticamente servido por ônibus de Scania. É demais, demais mesmo, entendeu? Né? Tinha também muito O364 e a Joevanza tinha dois carros da T71. Um deles era o único em toda a cidade que tinha as poltronas colocadas de lado. Não eram colocadas como acontece com os ônibus comuns. Eram colocados lateralmente, como se fosse Pô, como é que pode se dizer? Acho que antigamente tinham os metrôs que tinham banco lateral. É interessante. E que eu posso me lembrar mais de que teve em Salvador na época? Pô, que era muito bom. Hoje em dia o transporte de Salvador infelizmente está decadente. É lamentável. Hoje está ruim. Quer dizer, exceto o metrô. O metrô está muito bom, elogiado, mas o sistema de ônibus é que está ruim. Sistema de ônibus, porque pela teimosia dos empresários. Mas aí foi com o tempo, foi deixando, sumindo esses ônibus de Scania, Volvo. Até recentemente voltou a ter Volvo, né? Que é a Salvador Norte comprou carros da Volvo, da Neobus, carroceria Neobus com ar-condicionado, mas a empresa está em crise. É possível até que esses ônibus. Ela já havia comprado um monte de ônibus novo, já que é da Mercedes. E que agora estão rodando em Sorocaba e Guarulhos. Inclusive eu já vi aqui em São Paulo, eu já vi pessoalmente alguns ônibus que seriam para Salvador Norte. Eu vi pessoalmente. Aqui já como caracterizado com a pintura da MTU de São Paulo. Então, infelizmente, né, com o tempo, nos últimos anos que eu morei em Salvador, o transporte deixou de ter aqueles ônibus marcantes, entendeu? Aí vocês vão ver nas fotos aí de alguns ônibus que marcaram em Salvador. E aí eu voltei para Niterói.
no começo dos anos do 2000, quer dizer, na verdade, a partir de 98, começou a aparecer o chamado ônibus urbano com ar-condicionado. Era uma coisa inédita no Brasil. O Rio de Janeiro começou. A primeira empresa engraçada foi a Breda Rio, que deixou de operar a frota municipal, mas ela continua no fretamento, né? Breda Rio, que seria a filial da Breda Paulista. Inclusive, eu vou mostrar aqui algumas fotos da Breda Rio, para notar que... Então, inclusive a Breda também teve filial em Salvador que se transformou na TSS. TSS que hoje em dia ela engloba as empresas que estão funcionando no Ótima Transportes. OT Ótima. Então, houve a partir de 98 o surgimento dos ônibus com ar-condicionado, urbanos. Aí começou um novo auge de transportes, né? Começaram muito Viale. Porra, Viale é uma carroceria linda. Eu considero o GLS e Viale, além dos carros dos ônibus da Mercedes-Benz, né? Da carroceria Mercedes-Benz, são entre as carrocerias mais belas que eu já vi urbano. Eu gosto muito do GLS e gosto muito do Viale, né? Então, era Viale para tudo quanto é canto. O Viale botou traseiro, que beleza, um ônibus assim, chassis Scania, chassis Volvo. Tinha ônibus do Rio aos montes, com chassis avançado, né, no início dos anos 2000. Era muito legal mesmo, tudo com ar-condicionado, que beleza. Aí foi a Mauá, inovou e ela inaugurou o Viale com motor dianteiro. Aí, caramba, um Viale com motor dianteiro foi um show. Um monte de empresa começou a adquirir. Com ar-condicionado, sem ar-condicionado, mas começou a adquirir. Foi uma festa. Foi muito comum o Viale. E é uma carroceria muito bonita, inclusive, em todas as suas variações. Entendeu? Também surgiu também a carroceria Apache S21. Também bonita, apesar de ser uma estética bem simples. Eu tenho que voltar para Salvador porque um dos ônibus mais marcantes de Salvador eu tinha me esquecido. Eu falei em Caio, o primeiro milênio. O primeiro milênio, caramba. Rapaz, eu levei um choque quando eu vi esse ônibus. Caramba, que estética é essa? Um ônibus diferente de tudo que já teve. Pena que a Caio não quis continuar. Ela até fez uma adaptação, que é o Apache VIP 1, que cá para nós é o mais bonito, o Apache VIP que teve. Embora eu goste muito do Apache VIP 4. Mas o Apache VIP 1, pô, é uma estética ousada. Fica bonito em qualquer pintura. Aí teve, em Salvador, teve a Farol da Barra, que mudou o nome para Expresso Vitória. Mas vocês estão vendo a foto aí. Só uma volta um pouco para Salvador, né? Que, inclusive, isso foi ainda também no final dos anos 90. Bem no finalzinho, penso. Tá, aí... Mas voltando ao Rio de Janeiro, porque em 2008 eu voltei para o Rio, né? Aí começou a aparecer... digamos, com essas carrocerias que começaram a aparecer. A Torino em 2007, que eu já tinha visto em Salvador várias vezes, também adquiriu muito. Eu gosto da Torino em 2007 também. A estética dela foi inspirada no Gran Viale. Aí foi legal, realmente. Teve muitas empresas que compraram. Embora a partir mais ou menos assim, digamos, 2009, 2010, deixou um pouco de ter ônibus com ar-condicionado, foi um pouco caindo no Rio de Janeiro, mas depois voltou agora, né, por causa de Copa e Olimpíada, aí voltaram. Aí criaram aquele tal de BRT do Rio, que até começou mais ou menos bem, embora eu ache que o BRT do Rio foi meio mal bolado, né, foi em 2010,
né? Um pouco antes de 2010, acho. Não, foi 2010 mesmo. Deixa eu ver. Não, foi um pouco mais tarde. Não, por aí, mais ou menos. Então, teve o BRT, né, no Rio de Janeiro, mas a gente, cá para nós, foi mais um modismo, né? Foi mais um modismo. Porque Rio de Janeiro não é Curitiba, não é mesmo, não tem como. A gente percebe que o sistema de BRT foi feito para Curitiba, não adianta, foi feito. Tem poucas cidades que estão realmente planejadas para BRT. A Feira de Santana, por exemplo, era uma cidade que sempre foi planejada para BRT, engraçado, só agora que passou a ter BRT. Só agora. Feira de Santana na Bahia. Mas era uma cidade que tem uma estrutura muito boa para BRT. Agora Rio de Janeiro não. Rio de Janeiro não tem para BRT. Ele teve que fazer uma obra, tudo, uma coisa assim meio improvisada, teve que derrubar um monte de coisa. Aí a via não sabe para onde vai colocar a via. Não, eu não sei. Estão dizendo agora que o BRT vai ser recuperado, que agora vai acabar a obra, mas cá para nós, o BRT do Rio de Janeiro foi um fracasso. Vamos reconhecer. Foi um fracasso danado. Eu até ia experimentar o BRT quando eu fui passear na Barra no final do ano passado, né? Mas quando percebi que os ônibus saíam lotados, eu desisti. Não peguei BRT. Porque foi muito mal planejado. O sistema está muito falho, só gera reclamação. Uma loucura, um horror. Itinerário mal planejado, tudo. Aliás, os ônibus são muito mal planejados. Niterói, então, nem se fala. Niterói, que é tido como o melhor transporte do estado do Rio, todo cheio de falhas, mas ninguém quer saber. Então, é isso, né? Os ônibus que, de qualquer forma, marcaram na minha vida, né? Tem os ônibus rodoviários, né? Que eu falei pouco dos ônibus rodoviários. Quando eu vi uns ônibus que eu posso destacar, que marcaram na minha vida, claro, o Dinossauro e o CMA da Cometa, né? Pô, inesquecíveis, não tem nem palavras para definir. E dá para se notar que são os ônibus mais bonitos que já estiveram na frota rodoviária do Brasil. Teve um outro que me marcou também, foi o Caio Gaivota da Única Paulista, que fazia Rio-São Paulo, que a linha que hoje é operada pela Itapemirim. Caramba, marcou muito a estética. E depois a empresa comprou Caio Corcovado. Porra, lindo demais. Sou apaixonado pela Caio Corcovado. Também uma das carrocerias mais bonitas rodoviárias que tem. Outro rodoviário que me marcou muito também foi o Marco Polo SE na 1001. Houve uma época que eu fui muito na Marco Polo SE na 1001. É um ônibus bonito por dentro e por fora. Embora o 1001 também marcou para mim na 1001 também o Cifral Líder 2, né? Que vocês veem aí também. Marcou também demais. Também eu fui muito mesmo, com mais frequência do que o Marco Polo SE. Mas o Marco Polo SE, cuja estética eu também gosto bastante. Eu acho que é a carroceria mais bonita que a Marco Polo já lançou. Marco Polo SE. Pode haver controvérsia, o pessoal pode discordar de mim, mas na minha opinião foi. Embora também a Sanremo 1, não, Sanremo 1, não, Sanremo 1, Sanremo 1 foi, o que me marcou foi do Verdun. Agora a Sanremo 2 da 1001 marcou também, porque também foi o começo do namoro da 1001 com a Volvo. A 1001 tem muito Volvo, muito ônibus Volvo. Inclusive ela só usa Mercedes na frota com motor dianteiro. Ela não usa Mercedes com motor traseiro. Gozado que a Cometa usa, mas a 1001 não usa. Então, voltando aos rodoviários que me marcaram, não posso falar do Tribus, né? O Tribus,
Embora tenha o Rodonave também, tem a série Rodonave da Itapemirim também, que foi marcante. A Itapemirim comprou, quando a Itapemirim pegou a Rio São Paulo, pegou também os carros que eram da Única, da Corcovado, né? Porra, ficou lindo na pintura da Itapemirim. Mas o Tribus, que foi marcante, Tribus, quando lançou o Tribus, foi um choque, cara. E eu fui numa das viagens de inauguração. Eles deram até uma balinha com Tribus na embalagem. Era muito legal. Né? Tive a felicidade de pegar logo quando foi lançado, né? Uma das primeiras viagens. E a Team Expresso Brasileiro também comprou na mesma carroceria do Tribus, só que com 2 eixos, né, toco, mas uma porta de entrada no meio, com a porta no meio. E o toalete ficava embaixo, toalete como fica hoje nos ônibus DD, que fica embaixo. É muito legal também, né? Esses são os rodoviários que embarcaram. Tem tem um monte aqui, mas o rodoviário é o que mais tem marcante, mas eu ia ficar um tempão aqui e ia alongar demais esse vídeo. Eu fiz uma seleção dos melhores entre os que marcaram, né? Então, isso daqui são alguns ônibus que marcaram na minha vida. Eu não sei se eu pude me lembrar de todos, né? Hoje em dia, o que está me marcando hoje, quando cheguei em São Paulo esse ano, é o super articulado. Inclusive, por uma felicidade, uma das linhas que serve no meu bairro é operada por super articulado, que é a 175P. Entendeu? É o que está me marcando no momento de ônibus. Os ônibus rodoviários, claro, tem os ônibus de 2 andares todos, né? Não pode saber, a gente pode dar destaque, por exemplo, ao Cometa, né? GTV, né? Mas os ônibus rodoviários os ônibus rodoviários atuais, eu posso ir falando em outros vídeos, porque eu posso registrar. Esse vídeo foi mais para falar do passado, né? Daquilo que marcou na minha vida de ônibus. Eu acho que eu não falei de tudo, sempre vou me lembrar depois de algum que eu não falei agora. Mas foi a maneira que eu encontrei para comemorar a minha 5ª década de vida, que também não deixa de ser a 5ª década de busologia, já que eu sou busólogo desde bebê, já que bem bebezinho mesmo já gostava de ônibus. A minha lembrança mais antiga, com apenas 2 anos de idade, acho que nem 2 anos de idade completos, mas era o ano que eu ia fazer 2. Eu já gostava de ônibus, sempre gostei, desde bebê mesmo. Eu fui aperfeiçoando o meu hobby, nunca deixei de gostar. É uma coisa que eu mais gosto de fazer, é fotografar ônibus, é filmar. Eu mantenho esse canal por prazer, não ganho dinheiro com ele. E estou aqui compartilhando com vocês esse hobby como meio de comemorar essa minha nova fase de vida, que ao mesmo tempo que eu estou completando 50 anos, eu também estou com uma grande mudança de vida profissional e espero afetiva também. Um abraço a todos, agradeço adiantados parabéns e vamos todos juntos fazer da bisologia um hobby salutar e que sirva para aumentar mais ainda as amizades entre as pessoas. Deixemos o ódio para lá, deixemos as discordâncias e vamos nos preocupar com aquilo que a gente tem em comum. Vamos levar esse hobby com afeto, com respeito e sempre acrescentando informação, troca de experiências, sempre fazendo desse hobby o mais divertido e informativo possível. Um abraço a todos.